Agradecer pela oportunidade de falar desse tema sobre os alimentos ultraprocessados, o impacto na saúde, que é um tema muito caro para o grupo de pesquisa que eu participo. Que alegria estar com a professora Isabel, com a Laís e o professor Rubem nessa mesa. Primeiro eu preciso dizer, fazer minha declaração de conflito de interesses. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação aos temas que vão ser apresentados nessa. Realmente, se há impacto da dieta ultraprocessada na saúde humana. Também poderia falar da saúde planetária, mas não vai dar tempo. Então, primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora titular no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, da USP, e sou coordenadora científica do Núcleo, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é um espaço interdisciplinar, primeiro na literatura científica nacional, depois internacional, mas também políticas públicas, o termo alimentos ultraprocessados, que hoje, inclusive, está aí na mídia, tanto nacional e internacional. Então, a classificação nova, ela agrupa os alimentos em 4 grupos, considerando a extensão e o propósito do processamento de alimentos. O primeiro grupo são os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos como a natureza nos oferece, ou como nós, enquanto homens na Terra, ao longo da história, a gente tem utilizado o processamento como secagem, lavagens, estratificação desses alimentos. Então, são processos tradicionais de processamento de alimentos. Um segundo grupo de açúcares que a gente utiliza como ingredientes culinários para fazer a nossa comida, que tem identidade, que tem cultura, que tem história, que tem ecologia por trás dela. Se vocês lembrarem da pirâmide alimentar, seria equivalente àquele ápice da pirâmide onde dizia que a gente tinha que evitar. Não sei como é que a gente vai fazer comida gostosa sem utilizar óleo. Então, a gente utiliza uma outra classificação. Por fim, os alimentos processados, que são alimentos que a gente consegue identificar na matriz alimentar, mas que eles já foram adicionados de açúcar, óleo ou gordura. Por exemplo, os queijos, né? Mas a gente sabe o alimento de origem, a matriz alimentar. O conceito de matriz alimentar é fundamental para pensar os mecanismos depois de impacto dos alimentos ultraprocessados. E por fim, os alimentos ultraprocessados, que como bem disse o nome dessa atividade, dessa mesa, não são alimentos, são produtos. São produtos que são feitos na indústria farmacêutica, utilizando um conjunto de técnicas e que eles, na realidade, têm poucos, eu não reconheço a matriz alimentar, eles têm poucos ingredientes derivados de algumas espécies de alimentos in natura, grande quantidade de aditivos que vão caracterizar propriedades funcionais de hiperpalatabilidade, sabor, textura. Introduziu a classificação foi proposta pela primeira vez em 2010 e desde lá ela tem sido testada. Começou inicialmente no Brasil e hoje a gente tem isso feito nas grandes estudos de corte e até ensaios clínicos no mundo. Né? E ele se caracterizou como um novo paradigma científico. Tudo começou assim. A gente estudava os padrões de consumo dos brasileiros, utilizando os dados da POF, são as pesquisas de orçamentos familiares do IBGE, avaliando a tendência. Então a gente começou observando que, comparando a década de 80 com o final do início dos anos 2000, isso era o nosso padrão em termos de agrupamento de alimentos. Redução do consumo de açúcar, feijão, farinha, ovos, leite, carnes, óleo, açúcar de mesa. Por outro lado, o aumento de salgadinhos, biscoitos, salsicha, produtos prontos, bebidas açucaradas. Por que a gente tinha uma fissura, e a gordura, que leva à obesidade, e a gente tem uma tendência de aumento da obesidade como fenômeno, ao diabetes, né? Como é que pode estar reduzindo tanto aqui e, ao mesmo tempo, eu ter um quadro relacional de morbidade contrário do que era o setor, o caminho interpretativo? Aí, a partir disso, surgiu um alerta. Às vezes, o óbvio, né, gente? Mas o óbvio não foi pensado ainda por uma determinada chave do pensamento, que é o paradigma dominante, né? Que era olhar só pelo teor de nutrientes. A gente começou a ver que, na realidade, aqui, eu tinha alimentos ou alguns ingredientes culinários. E aqui eu tenho produtos industriais. A partir disso, é que a gente cria a classificação nova e começamos a testar a classificação nova dentro dos estudos epidemiológicos. Tá? Então, a dieta ultraprocessada seria aquela dieta com uma participação maior de alimentos ultraprocessados em relação aos outros grupos da classificação nova. Tá? É claro, eu vou estruturar o conceito de alimentos ultraprocessados. Então, são formulações industriais, elaboradas com diversas etapas de processamento e feitas de partes e de componentes alimentares, como gorduras, açúcares, amido, proteína isolada, com pouco ou nenhuma presença da matriz original do alimento, e muitas vezes adicionada de muitos aditivos cosméticos que os tornam mais atraentes. Esses são os exemplos. É importante dizer, porque às vezes a indústria alimentícia fala, mas essa classificação é contra a industrialização. Na realidade, não é. Acho que a grande vantagem da classificação nova, a inovação, foi diferenciar o ultraprocessamento de alimentos das outras formas de processamento de alimentos que são benéficos, né? Então, o processo de segurança alimentar, inclusive, né? Então, a gente pega alimentos sem ser processados e a gente pode remover partes não comestíveis, pode secar, congelar, pasteurizar. Isso leva a maior durabilidade dos produtos, isso leva a maior segurança sanitária dos produtos. Então, isso é fundamental para a garantia da segurança alimentar. Nos permitem ter alimentos minimamente processados, como o arroz polido, tá?
ingredientes culinários, como óleo de cocção, azeite de dendê, ou os alimentos processados, como queijo. A combinação desses alimentos gera comida de verdade, que é a preparação culinária, que é aquela que a gente faz nas nossas casas, ou que nos espaços da alimentação coletiva, alimentação do trabalhador, alimentação da escola, né, pensar o comer no contexto social, também tem alguém cozinhando, preparando esse alimento, essa refeição. O alimento da proximidade, ele tem outras etapas de processamento que a gente não consegue reproduzir no âmbito doméstico. Tá? E isso faz com que eu tenha essas formulações com as características que não reproduzem o que é a matriz alimentar e toda a nossa capacidade fisiológica de ter uma grande participação desses alimentos na dieta, de lidar com isso. É importante também dizer que eles são feitos, e a gente não gosta do termo junk food, porque na realidade tem os alimentos in natura. Então, aqui eu tenho um refresco que faz referência à laranja, mas que não tem nada de laranja. Aqui eu faço uma referência à água, mas eu não tenho água. Ou seja, eles são feitos para substituir os alimentos in natura ou minimamente processados. É fundamental do ponto de vista da epidemiologia, porque essa formulação que substitui, ela altera padrões alimentares populacionais. Tá? Então, ele não é feito para combinar, ele é feito para substituir os alimentos e isso altera o padrão de consumo. E, obviamente, eles têm um marketing altíssimo, porque eles são baratos para a indústria alimentícia, em termos de ingredientes, de matéria-prima. E sobra muito espaço na economia dessas grandes big foods para um marketing agressivo, que não é só marketing, mas também um conjunto de práticas políticas corporativas e lobby que tentam moldar ou retardar políticas públicas regulatórias, que a Laís vai falar mais sobre isso. E a gente tem uma grande diversidade, né, em termos de dieta, mas na realidade a gente tem uma grande monotonia, porque eles estão na mão de pouquíssimas transnacionais de alimentos que muitas vezes têm poder econômico maior do que vários estados nacionais. Tá? Esse é o padrão de venda dos alimentos ultraprocessados, segundo inquéritos, que são inquéritos de monitoramento. Então, a gente observa que os países mais ricos, como na Austrália, na América do Norte, no Oeste Europeu, eles compram mais, porque eles estão em outra fase do processo da transição alimentar. Mas o que nos preocupa é que em regiões como na Ásia e na América Latina e na África é a tendência de aumento. Isso é um espaço novo de comercialização desses alimentos. Esse é um estudo que a gente desenvolveu e compilando um conjunto de amostras nacionais de 6 países, foi um projeto financiado pela FAPESP, um projeto temático, e a gente observa que esses alimentos eles têm uma participação maior na dieta na América do Norte. Nos Estados Unidos eles chegam a corresponder a 56% do total de calorias consumidas, né? E já na América do Sul, o Chile por volta de 30% e Brasil e Colômbia ali por volta de 20% das calorias. Isso é importante dizer, gente, porque para alguns países reverter a tendência das calorias vinda de não ultraprocessados. Então, estratégias como reformulação de alimentos ultraprocessados pode fazer mais sentido no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas para nós não, nós temos outros canais, talvez muito mais efetivos e sustentáveis de intervenção para frear a tendência de aumento. Tá? Esse é o último dado que a gente tem da POF. A POF está em campo agora, a gente espera muito em breve analisar, daqui uns 3 anos, voltar na SBPC para contar os padrões de consumo. Mas esse é o padrão que a gente tem hoje na dieta brasileira. Né? Então, a gente tem aqui, comparando ao longo do tempo, a evolução da aquisição de alimentos ultraprocessados, no total de calorias das famílias, lá no início desse século, por volta de 12%, agora com 18%. Tá? E a evolução da participação dos minimamente processados. E a gente observa, então, a tendência, que é a coisa da substituição. Né? Então, a gente a gente tem uma tendência de aumento. Eu não vou ter tempo de detalhar, mas obviamente tem diferença em subgrupos populacionais. Por exemplo, o subgrupo que tem uma tendência de maior aumento do consumo de ultraprocessados é a população indígena, mesmo o total sendo menor da participação, mas a tendência de evolução ela é maior. Então a gente tem diferenças entre sexo, entre faixa etária, tem diferença entre nível socioeconômico, mas essa é a tendência geral no Brasil. Né? E aí, tentando falar um pouco da relação desses alimentos ultraprocessados com a saúde, depois a gente foi testar se isso tinha sentido para descrever o padrão de consumo alimentar da população. A gente viu uma tendência de aumento, né, da participação dos ultraprocessados. Agora, será que isso tem importância? Né? E começaram os estudos, que são os estudos para avaliar a causalidade, a associação. Primeiro é importante dizer que a gente começou com estudos na epidemiologia, que são os estudos transversais, como a POC, são os estudos observacionais transversais. Depois foi muito interessante, dá um super orgulho, que não é do nosso grupo de pesquisa, mas é da ciência brasileira, né? E da Universidade Pública Brasileira, porque as grandes cortes do mundo como um todo começaram a revisitar seus bancos de dados, recategorizar, como a Corte de Navarra, o estudo EPIC na Europa, a Corte das Enfermeiras, vários estudos epidemiológicos grandes,
começaram a revisitar seus dados para testar a hipótese de ultraprocessados. E hoje a gente já tem quase 5 ensaios clínicos. Começou com um grande ensaio clínico do Kevin Hall, que isolou o efeito dos nutrientes e mostrou o impacto do processamento de alimentos no ganho de peso e no consumo calórico. E no ano passado saiu essa revisão umbrella, uma revisão guarda-chuva. O que significa esse tipo de revisão sistemática? Ela é uma revisão que ela combina o efeito de outras revisões sistemáticas. Tá? Então, ela agrupa o efeito de outras revisões sistemáticas. Isso é muito interessante, porque ter uma revisão sistemática significa que você já tem um nível de produção do conhecimento, de estado da arte, minimamente disponível para você agrupar isso e ver efeito combinário. E quando você tem isso, com várias revisões sistemáticas, você consegue agrupar, desenvolvendo uma revisão umbrella, uma revisão guarda-chuva, isso mostra que aquela hipótese científica está suficientemente explorada no campo do conhecimento, né, dentro dos estudos epidemiológicos. Né? Esse estudo foi publicado no BNJ no final do ano passado e ele analisou a relação entre dietas ultraprocessadas, mortalidade total e mortalidade encontrando associação com mais de 30 desfechos de saúde. E é muito curioso ver isso. Porque os primeiros estudos foram mostrando o impacto da dieta ultraprocessada na obesidade, no ganho de peso. Depois vieram as outras ocorrências, outros agravos, que estão associados ao metabolismo, né? Então, hipertensão. E aí você poderia dizer, não, mas peraí, não é o processamento de alimentos, é o teor de nutrientes, né? Então, só que depois a gente começou a ver a relação com outros agravos de saúde que não estão necessariamente mediados pela via nutricional, pelos nutrientes críticos, como, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais e até doenças do campo da depressão, saúde mental, então, alguns tipos de câncer que não passam pela questão da obesidade como fator mediador. Né? E aí essa revisão mostrou esse impacto da dieta ultraprocessada combinando um conjunto de revisões sistemáticas. Tá? De tal modo que hoje é difícil para a indústria de alimentos refutar que uma dieta ultraprocessada faz mal para a saúde. Tá? Bem, função. E eu quero só mencionar, a gente isso tem 15 anos. Né? É muito interessante a gente ver essa questão de como uma nova teoria, ela chega com uma força, né, de uma inflexão epistemológica e que é capaz de gerar toda uma mobilização da comunidade científica frente à fragilidade dos sistemas classificatórios anteriores para a interpretação do fenômeno. E aqui, que mostrou a fração de mortes prematuras atribuídas ao consumo de ultraprocessados em 8 países. É claro que eu tenho quanto maior a participação dos ultraprocessados, maior vai ser a fração atribuída à ocorrência das doenças. Mas observe que tem um gradiente de dose-resposta, né? Então, quanto maior a participação, vai crescendo em todos, mas todos eu tenho uma fração atribuível aos ultraprocessados, tá? Esses estudos de 17% de participação e 4,5% das mortes prematuras no Brasil ocorrem em função da dieta ultraprocessada. Isso não é pouco, gente. Isso é impressionante. Esses valores que a gente encontra de fração atribuível não se acham em nenhum estudo com abordagem de nutrientes. Seja gordura trans, gordura insaturada, não se consegue identificar esse grau de associação. Os mecanismos, fica aqui inclusive um convite, porque a gente é da saúde pública, da ciência aplicada, estudando populações, e agora a gente consegue interpretar o fenômeno. Mas a gente precisa compreender os mecanismos, né? E aí começa a ter, felizmente, outros grupos de pesquisa, né, em campos mais interdisciplinares, que se debruçam na compreensão do por que isso acontece, né? E por que isso acontece com doenças tão diversas como o estudo de Lane apontou. Então aqui, eu vou só descrever muito rapidamente os mecanismos que a literatura até agora conseguiu apontar como potenciais canais explicativos do efeito dos ultraprocessados. Um eles moldam padrões alimentares populacionais. Isso é claro, a gente fez estudos desse projeto temático com 6 países, diferentes culturas, diferentes regiões do mundo, e é sempre, quanto maior a participação de ultraprocessados, menor é o consumo de frutas, verduras, legumes, raízes, tubérculos, seja o staple food, ou seja, o alimento básico daquela cultura, ele perde espaço para o alimento ultraprocessado, independente do padrão cultural daquele país. Essa substituição na conformação que a comida consumida no dia a dia da população leva a uma piora da qualidade nutricional da dieta. Isso a gente tem dados epidemiológicos que mostram que quanto maior a participação de ultraprocessados, maior a inadequação de nutrientes críticos na dieta. Gordura total, açúcar, menos fibra, maior densidade energética, pior perfil de micronutrientes. Ou seja, de fato, a dieta ultraprocessada ela piora a qualidade nutricional. Tá? E aí, obviamente, vem toda uma alternativa de reformulação de alimentos para tentar melhorar a qualidade nutricional. Mas não é só daí. Os alimentos ultraprocessados, eles comprometem o consumo de compostos bioativos. A gente tem estudos epidemiológicos populacionais que mostram, por exemplo, menor consumo de flavonoides. Então, eu começo a entender outras vias metabólicas que estão relacionadas ao processo inflamatório, né? Então, eles alteram a
microbiota intestinal, a dieta ultraprocessada, que não é só o quanto de um dado nutriente aquele indivíduo, aquela população vai consumir. Além disso, eles aumentam a presença de xenobióticos na alimentação. O que são xenobióticos? São substâncias estranhas aos alimentos que são produzidas durante o processo de processamento, a etapa do processamento ou cocção dos alimentos. E muito importante observar que vários dos xenobióticos que têm se identificado nas dietas e se observa a partir de marcadores bioquímicos, urinários, estudos populacionais, eles estão relacionados a um contato muito próximo desse produto com embalagens, porque são produtos feitos para durar muito, né? E aí eles ficam em contato com a embalagem e começa a ter passagem de substâncias da embalagem para dentro do produto. Está tendo, paralelamente, eu teve hoje uma discussão sobre plásticos, né? Então, hoje a discussão da sustentabilidade dessas novas entidades ela é muito importante. A maior presença de xenobióticos nas dietas ultraprocessadas. E tem uma questão da saciedade, que é o consumo excessivo. Então, a dieta ultraprocessada, ela burla os nossos mecanismos de compreensão de fome e saciedade, porque eles são desenvolvidos nesse sentido. Tá? Então, esses talvez sejam alguns mecanismos que expliquem o desenvolvimento, o impacto das dietas ultraprocessadas. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que a gente está no ano da COP30, né? E eu, além de coordenar o PENS, eu coordeno a Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. E a gente acabou de ter um INCP aprovado para estudar a monotonia do sistema agroalimentar e o impacto em saúde. E o tema da sustentabilidade ele vem num debate da saúde única, né? A gente não pode falar só da saúde humana, mas a gente também tem que falar da saúde planetária. A gente não quer só que essa geração coma bem, mas que a próxima geração tenha a possibilidade de viver na Terra, né? Então, o debate sobre dietas ultraprocessadas, ele é um debate que muitas vezes ele é mais olhado a partir das pegadas ambientais das dietas pelo excesso do consumo de carne, que é uma questão. Mas a dieta ultraprocessada também tem uma contribuição quando eu falo de dietas sustentáveis, tá? Ou da insustentabilidade dos sistemas alimentares não saudáveis e não sustentáveis, né? Então, quais são os mecanismos? Essa é uma pesquisa da estatística que mostra empresas que mais produziram resíduos sólidos ambientais derivados de embalagens, né? Que estão contaminando o nosso solo, terra, oceanos, né? Então, observem aqui, gente, a quantidade de embalagens plásticas produzidas pelas empresas de bebidas açucaradas, de produtos ultraprocessados, as grandes maiores, elas são responsáveis pela liberação de milhares de toneladas de embalagens no ambiente. Mas não é só a questão das embalagens, né? Então, como a gente linka o debate de ultraprocessados com o debate da sustentabilidade ambiental? A gente linka. Então, alimentos ultraprocessados, eles são feitos a partir de ingredientes básicos extraídos de pouquíssimas espécies alimentares, em especial vindas de um sistema de produção da monocultura e das commodities, né? Então, isso faz, por exemplo, que uma determinada região que produzia 15 tipos de batata, ela passa a produzir uma única batata. Então, o monocultivo, ele vai especializando uma determinada espécie que vai ser melhor, economicamente melhor, no processamento que vai virar aquela única batata, a batata chips, lá no final. Além disso, pela própria natureza da monocultura, tem uma grande contaminação do solo e da água, porque eles dependem de agrotóxicos, dependem de insumos agrícolas que hoje a gente sabe que levam a um processo de maior deteriorização do solo e uso. Tem os resíduos ambientais, como eu mencionei, tem o uso de recursos naturais muito excessivo. Tem um dado super interessante que mostrou que a implementação de uma fábrica da Coca-Cola no entorno de Belo Horizonte levou a uma redução de água na região, uma secura, levou uma insegurança hídrica em função do estabelecimento de uma fábrica de Coca-Cola, tá? Naquela região. O Ministério Público, inclusive, entrando na Defensoria Pública, na defesa do cidadão, do direito humano ao acesso à água que estava. Tem uma questão da concentração da propriedade da terra, né, porque é o modelo da monocultura, a perda da biodiversidade, eu vou falar um pouco sobre isso. Então a gente está cada vez mais reduzindo o número de espécies que estão da produção agrícola ao consumo alimentar. A gente está produzindo muito menos vegetais, alimentos de origem vegetal, por exemplo, diversidade. Isso está obviamente relacionado a uma dimensão da sustentabilidade que é a sustentabilidade social. As relações de trabalho que são estabelecidas a partir deste modelo de negócio, do agronegócio, e também a um quadro de injustiça social. Tá? Então, esses seriam de mecanismos fisiológicos. A gente tem mecanismos sociais, né, e físicos que explicam essa relação. Bom, para finalizar, eu queria só mencionar então, que hoje a gente tem tentado explorar o impacto ambiental das dietas ultraprocessadas a partir de um conceito, que é da monotonia alimentar do campo à mesa, tentando compreender essa questão da monotonia do que se produz, mas também a monotonia dos insumos
que são utilizados nesse processo de produção e como isso reflete nos padrões de consumo alimentar das populações, conformando esse estado atual da transição alimentar no Brasil, tentando identificar pistas para transformar sistemas alimentares. A gente está no ano da COP, né? A gente precisa discutir a transformação dos sistemas alimentares, tentando reduzir a pegada de carbono, a pegada hídrica, mas também a pegada ecológica da alimentação. E, particularmente, a gente acha que o conceito da monotonia, quando a gente fala dos limites planetários, né, ele dialoga bastante com um limite específico, que é da diversidade das espécies animais e vegetais utilizadas, tanto na agricultura como na alimentação. Eu vou dar um spoiler aqui, vou lançar um livro na COP, em novembro. Então, o objetivo desse estudo foi caracterizar a transição alimentar no Brasil a partir de 3 dimensões para aferir dieta saudável e sustentável. Um que a gente já vinha fazendo, que é o consumo de alimentos ultraprocessados, mas a gente adicionou 2 outras dimensões de uma dieta sustentável, que é o consumo de alimentos de origem animal, considerando a pegada de carbono dos alimentos de origem animal, e a riqueza de espécies de origem animal e vegetal na alimentação, acessada pelas diferentes dietas. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes metodológicos, mas só para ilustrar, isso é que eu já tinha mostrado antes, né? E a gente faz essa análise usando a lente da epidemiologia nutricional, tá? Então, usando inquéritos populacionais de disponibilidade. Então, a gente já observa esse aumento dos ultraprocessados na dieta. Quando a gente olha a participação de alimentos de origem animal, eu estou falando proteína, a gente tem proteína também em alimentos de origem vegetal. Eu tenho aqui os alimentos, todos os alimentos de origem animal, carne, leite, até o último dado. Quando a gente observa especificamente o grupo de carnes in natura ou minimamente processadas, a gente também vê essa tendência. Eu não trouxe aqui, mas eu posso dizer para vocês, em análise por estrato socioeconômico, todos os grupos tiveram aumento, mas os mais pobres tiveram maior aumento do consumo de carne. Isso é muito puxado pelo frango, pelo consumo de frango. Aí a gente tem que pensar o modelo de produção de frango no Brasil, o que isso significa do ponto de vista de sustentabilidade dos sistemas alimentares, né? E das carnes vermelhas e processadas, a gente também teve um aumento para 8,3%. Então, e agora, o indicador, que é esse novo indicador que a gente está trabalhando, que é o número de espécies. O número de espécies é diferente, gente, de categorias de alimentos. Então, quando eu pego, por exemplo, leite e lácteos, eu tenho uma espécie acessada, tá? Então, eu vou contando, tem uma metodologia de contagem, dialogando com a biologia, aqui nessa categorização. E aqui a gente observa que teve, ao longo do tempo, uma tendência inversa dos outros 2 indicadores. Os outros aumentavam. Aumentava da processada, aumentava a carne e dos alimentos carnes em geral. Aqui diminui a diversidade de espécies ao longo do tempo. Tanto as espécies de origem animal, mas principalmente as espécies de origem vegetal. Ou seja, a gente está com uma dieta populacional cada vez com mais ultraprocessado, mais carne e menos diversidade alimentar. Isso é bom fazer a isenção na cesta básica das carnes, considerando esse padrão de consumo alimentar. Tá? Essa teoria foi traduzida num instrumento de política pública. Alô? O Brasil foi o primeiro país a incorporar o conceito de alimentos ultraprocessados em guias alimentares populacionais. Hoje a gente tem 2 guias alimentares que utilizam a classificação nova, que é o Guia para a População Brasileira, com a regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura, minimamente processados, preparações culinárias, alimentos ultraprocessados. E o Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos, brasileiras, e no seu passo 6 fala não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Essa teoria também se caracterizou como um instrumento de transferência de políticas públicas. A gente tem mais de 10 países no mundo que hoje incorporam essa teoria. Só na América Latina nós somos 6, incluindo os gigantes Chile, México, Colômbia, Brasil, também temos Uruguai. E tem influenciado outras políticas públicas, né? Como, por exemplo, a redefinição do padrão da alimentação escolar, oferecido no Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, todo o debate da cesta básica e da reforma do Congresso Nacional. Era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Da mesa com essas gigantes e conseguindo furar um pouquinho a bolha da área da nutrição, da alimentação. Então, vou falar um pouquinho agora de uma perspectiva um pouquinho diferente aqui da Patrícia. Bom, só para comentar um pouquinho, né? Eu sou nutricionista de formação, também fiz minha trajetória acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu acabei indo para uma outra área. Trabalho muito com quem faz pesquisa, com as universidades. Todo o nosso trabalho é baseado em evidência científica, mas eu acabei indo para o terceiro setor. Então, é um outro espaço para a gente ocupar como pesquisador, né? Então, eu vou trazer a perspectiva dos ultraprocessados nas políticas públicas, em defesa das pessoas consumidoras, porque é a caixinha aqui que eu trabalho dentro da organização. Bom, também fazer minha declaração de conflitos de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao trabalho todo que eu vou apresentar aqui. E o programa, né, que eu trabalho dentro do Instituto de Defesa dos Consumidores, que é o IDEC, o meu programa de alimentação saudável e sustentável, ele tem projetos financiados por essas organizações, são todas filantropias, algumas nacionais, algumas internacionais.
Então, só para trazer um pouquinho do chapéu que eu estou usando, né, eu trabalho no Instituto de Defesa de Consumidores, uma organização da sociedade civil, né, sociedade civil organizada, né, organização sem fins lucrativos, que já tem 38 anos de luta, como o próprio nome já diz. A gente trabalha com defesa das pessoas consumidoras no geral. Dentro da organização, a gente tem áreas temáticas, uma delas é a área de alimentação, e a gente trabalha por relações de consumo justas, saudáveis e sustentáveis. Então, é uma atuação bastante ampla, né? Então, como eu disse, a gente trabalha muito próximo da academia, muito em rede, né? Fazemos parte de vários grupos de pesquisa, por exemplo, observatórios, que a gente troca muito com a academia. A gente traduz o conhecimento científico para um conteúdo informativo e orientativo para as pessoas consumidoras. A gente monitora e demanda melhores práticas de mercado, mobiliza e faz campanhas de comunicação, desde pequenos posts a campanhas de vídeo de massa, comerciais de TV. A gente trabalha muito com articulação, que é aquilo que a gente chama de advocacy, né, que é a gente ir lá fazer o tete-a-tete com parlamentares, participar de discussões dentro de agências reguladoras, conversando. E a gente também trabalha do ponto de vista legal, a gente faz litigâncias estratégicas, né, que são as ações civis públicas. Então a gente não vai ter uma pessoa consumidora que vai chegar com uma demanda e a gente vai entrar com uma ação. São ações que têm interesse coletivo. Os programas, como eu disse, né, o nosso é de alimentação saudável e sustentável. Bom, dentro do programa. A gente luta pelo direito de saber o que se come, por políticas que permitam a gente escolher alimentos melhores para a saúde e também para o meio ambiente. Então a gente tem alguns macrotemas, digamos assim, de atuação dentro, né, da temática de alimentação. A gente trabalha com a rotulagem de alimentos, lutando pela informação adequada e transparente, restrição da oferta e do consumo de ultraprocessados de maneira geral, combate à publicidade enganosa e abusiva. Dentro da abusiva a gente tem a publicidade infantil, né, aquela direcionada à criança. Promoção e proteção do ambiente alimentar escolar. Então, dentro dos ambientes institucionais a gente tem um foco nas escolas. Promoção do acesso a alimentos saudáveis. Aqui, quando eu falo acesso, tanto a questão do preço dos alimentos, né, então facilitar que o preço seja mais barato para a gente comer melhor, mas também a disponibilidade física, né, que os alimentos saudáveis estejam mais disponíveis do que os ultraprocessados. Trabalhamos no tema de sistemas agroalimentares no geral. E o nosso último tema, que é um tema caríssimo para o IDEC, é o tema de interferência da indústria e conflitos de interesse. Então, a Patrícia deu, né, um spoiler disso, mas como essas indústrias, Big Agro, Big Pharma, Big Food, Big Soda, todas as bigs, interferem nas políticas para que a gente não avance na regulação dos sistemas, dos ambientes alimentares. Bom, então, já trouxe uma perspectiva bem aprofundada sobre isso, mas trazer aqui os nossos guias, que são as nossas bíblias, que a gente trabalha embasando, né, tudo que a gente faz, a gente se embasa muito nas recomendações dos guias. Então, são documentos do Ministério da Saúde, são documentos recomendatórios, né, são baseados em evidências científicas, como a Patrícia mostrou aqui. Então, o guia se baseou naquilo que já tinha sido trazido na literatura científica, tem um reconhecimento internacional gigantesco. Então, a gente tem a curva exponencial assim, da literatura científica utilizando o termo dos ultraprocessados. E é uma referência para outros guias alimentares, a Paty também comentou. Então a gente tem guia do Uruguai, acho Peru, Canadá, enfim, diversos. Chile, México, Israel. Então no mundo inteiro estão copiando aí o que a gente fez por aqui. Dentro de ambiente alimentar, né? Que são esses aspectos que vão interferir nas nossas escolhas alimentares. Então, por exemplo, o preço dos alimentos, a publicidade, a informação que a gente recebe sobre a alimentação, a disponibilidade. Então tudo isso faz parte do ambiente alimentar, que hoje a gente sabe que é um ambiente muito mais... prejudica muito mais a nossa alimentação, que a gente chama de ambiente obesogênico. Então é muito mais fácil eu fazer escolhas alimentares do ponto de vista de comer ultraprocessados, escolher ultraprocessados, do que o contrário, né? Então a gente precisa promover um ambiente que melhore as nossas escolhas e dificulte as escolhas por ultraprocessados. Então as recomendações para processados, né? Então a gente tem dentro, né, dos 10 passos, inclusive, né, evitar o consumo. E a regra de ouro, que a Paty também já falou. Então, a gente preferir os alimentos in natura, minimamente processados, preparações culinárias, os produtos ultraprocessados. A gente também tem como diretriz nacional a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, também é um documento do Ministério da Saúde, que visa melhorar a alimentação, a nutrição e a saúde da população. Então, também vai trazer diretrizes diversas aqui. E aí eu queria trazer um pouco do que a própria Organização Mundial da Saúde tem falado sobre ultraprocessados, né? Então, a gente tem um documento que hoje é super importante e embasa muitas políticas públicas, não só, né, nas nossas discussões dentro do Brasil, mas em outros países, inclusive, que é o modelo de perfil de nutrientes da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Então, esse é um modelo que ele auxilia a regulação dos alimentos, né? Então, o que quer dizer isso? A gente pode aplicar esse modelo de nutrientes e a gente vai conseguir identificar aqueles alimentos, aqueles produtos que precisam ser passíveis de regulação. Então, por exemplo, eu apliquei esse modelo, que eu vou explicar, e esse modelo me disse que esse salgadinho de pacote é passível de regulação. Então, um país, né, um estado, um município, pode usar isso para aplicar uma política. Rotulagem nutricional,
frontal, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, restrição de publicidade, tributação, restrição de venda em algum ponto específico, como as escolas ou hospitais. Então, esse é um documento super rico, ele é baseado na classificação nova. Então, ele só é aplicado em produtos processados e ultraprocessados. Isso é super importante, porque o restante dos grupos, o grupo de in natura e o de ingredientes culinários, eles fazem parte de uma alimentação saudável, eles são a base da nossa dieta, ou devem ser, né? Então, esses são produtos que devem ser regulados, não os in natura, né? E aí, depois, a gente tem... Eu tenho... Então, a gente primeiro... Esse é o primeiro ponto de corte, digamos assim, né? O nosso critério de elegibilidade numéricos, né? Então, para cada nutriente crítico, sódio, açúcares livres, edulcorantes, são transmissíveis. E aí, né, a gente tem muita evidência mostrando quais são algumas das políticas que a gente precisa implementar para melhorar essa questão da alimentação, da regulação de alimentos nos países. A rotulagem nutricional frontal é uma delas, que eu acho que vocês já conhecem, a lupa, né? Aqui no Brasil a gente tem a lupa. Políticas de compras públicas, campanhas de mídia e políticas para proteger o público infantil de estratégias de publicidade. Então, esses são alguns exemplos. Como eu já disse, tributação, né, a questão do acesso. Então, todas essas são políticas best buys, né, que são recomendações da OMS. Então, como o próprio nome já diz, né, ela traduz aquela informação da tabela, que é muito mais complexa de ser interpretada, precisa fazer conta, enfim. E ela traz para frente do rótulo a informação que é mais importante. A gente participou desse processo, é um processo de muitos anos de discussão na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por tratar a rotulagem de alimentos no Brasil. E desde lá de trás, de 2013, fazendo pesquisa, mostrando que as pessoas não entendiam o rótulo dos alimentos, né? A gente teve recomendações do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Nacional de Saúde, então muitos atores envolvidos e interessados nesse processo, até que a gente teve a participação num processo regulatório mais oficial da Anvisa, que durou aí 6 anos, até a publicação de 2 normas referentes à rotulagem nutricional. A nutricional, ela trata de tabela, da rotulagem frontal e de alegações publicitárias nos rótulos. Teve o início da implementação delas em 2022 e a gente está no último ano agora de implementação, a gente finaliza em outubro, finalmente. Aqui é o modelinho, né, que a gente tem, acho que vocês já viram os rótulos de alimentos, essas lupas. Então, essa lupa, ela traz uma informação do alto conteúdo de nutrientes prejudiciais à saúde, que a gente chama de nutrientes críticos, que é o sódio, o açúcar adicionado e ou a gordura saturada, sempre na parte da frente da embalagem. E ela tem, assim como aquele perfil da OPAS, não é aquele perfil, né? O nosso sonho seria ser aquele perfil, mas a Anvisa implementou um outro perfil. Ele é um perfil menos rígido do que aquele que eu apresentei anteriormente, mas ele também é um perfil que a gente precisa aplicar nos produtos para saber aqueles que vão levar a lupa ou não no rótulo, tá? Então isso foi um avanço, uma vitória do Brasil, né? Não foi a melhor opção, não é a melhor política de rotulagem nutricional frontal que a gente tem outros países que têm melhores, mas foi um avanço. Apesar de uma grande interferência da indústria no algumas limitações que são importantes da gente ter, né, em mente. Foi um longo prazo de implementação, como eu disse, elas foram, essas regulamentações passaram em 2020, a gente está em 2025 e ainda está rolando a implementação, né, então esses prazos também foram bem extensos. O perfil de nutrientes, como eu disse, ele poderia ser mais rígido, então isso é algo que a gente já tem em mente que precisa aprimorar assim que a Anvisa finalizar o processo de implementação e abrir o processo de avaliação dessa norma, é algo que a gente precisa ficar de olho. Por quê? Porque é um perfil que ele acaba deixando muitos produtos ultraprocessados sem a lupa, e isso é um problema, porque a gente sabe que são produtos que não deveriam ser consumidos. Tem uma externalidade grande da norma, então isso acho que é meio óbvio, né? Mas, por exemplo, um produto que é alto em açúcar. O que a indústria vai fazer para perder essa lupa, já que ela é um alerta para a população para não consumir? Ela vai trocar por adoçante, que a gente chama tecnicamente de edulcorantes. Ela reformula. O edulcorante também tem várias questões, a gente já tem muitos estudos relacionados com problemas de saúde, que não deve ser usado para manutenção e controle de peso, por exemplo. Então a gente precisa pensar. E a gente também tem a ausência da proibição da publicidade para criança, por exemplo, em outros países, aqueles produtos que têm o rótulo frontal, eles não podem ter publicidade para criança. Então, por exemplo, os sucrilhos no Chile, ele tem um octógono, eles têm um octógono no lugar da lupa, ele tem alto em açúcar, enfim, acho que é alto em açúcar os sucrilhos, e ele não tem o Tony ou tigre. Então é uma embalagem sem personagem. Isso a gente não conseguiu passar aqui no Brasil. E a gente também tem uma questão que a gente precisa avançar, que hoje a gente tem, quando a gente tem a lupa de alto em açúcar, a gente não pode ter alegação sobre açúcar. Quando a gente tem uma lupa de alto em sódio, não pode ter alegação de sódio. Quando tem uma lupa de alto em gordura saturada, não pode ter nenhuma alegação relacionada a gorduras. Então, elas são só diretas. A gente não tem outras alegações proibidas também. Então, por exemplo, o produto que é alto em sódio, ele vai poder continuar falando que ele é rico em fibras, que ele é rico em ferro, rico em cálcio. Isso, a gente sabe que tem um efeito de diminuição do poder da lupa, né, de alerta para a população. Então, isso também é uma política pública diretamente. Então, a gente tem várias atividades, várias estratégias do IDEC para tentar avançar nas políticas. E eu trouxe aqui para vocês essa última campanha que a gente fez, que é a campanha Se Ligue nas Letras Miúdas.
Por quê? Porque a gente está com a implementação da lupa, mas a gente sabe que a lupa não é suficiente para trazer a informação necessária para a população. Então, qual que é o mote aqui dessa campanha? Se a gente tiver um selo, uma lupa, fique de olho, né, evite seu consumo, mas se a lupa não estiver no alimento, não significa que ele é saudável. Olhe a lista de ingredientes, que normalmente vão ser as letras miúdas atrás, né, na embalagem de trás. Então, é bem para as pessoas identificarem aqueles ingredientes que são característicos, como a Patrícia mostrou, do ultraprocessamento, né? Então, o que a gente tem feito é falar muito da identificação dos corantes, dos aromatizantes e dos edulcorantes, que são os adoçantes. Então, se tiver qualquer um desses três, é ultraprocessado, evite o seu consumo. Essas são algumas peças da campanha que a gente fez. Isso não veio do nada, da nossa cabeça. Aqui tem alguns exemplos do que eu falei. A gente baseia muito as nossas ações em evidências científicas. Inclusive, nós mesmas somos autoras, a Maria, então, em maior quantidade. E os edulcorantes também, a gente acabou incluindo muito, não só por conta da presença nesses produtos, mas também porque a gente sabe que é uma externalidade da norma brasileira. Então, as empresas tiram açúcar e põem edulcorante. Então, dessa forma, a gente conseguiu identificar cerca de 90% dos ultraprocessados. Se tem lupa e o aditivo cosmético. Então, a gente já conseguiu dar conta de bastante coisa aqui. Então, essa aqui, a gente também trabalha com fact sheets, que a gente chama, ou policy briefs, que são resumões desses documentos mais científicos. A gente usa em congresso, a gente usa para fazer advocacy, por exemplo. A gente também tem uma outra estratégia, que é o site do raio-x dos rótulos. Então, a gente seleciona alguns produtos que são altamente consumidos, que são bastante enganosos para a população, e a gente traduz de cabo a rabo aquele produto, a embalagem daquele produto. Então, a gente vai ponto a ponto junto com as pessoas consumidoras, explicando como ler o rótulo, o que aquilo significa. Então, a ideia aqui é trazer autonomia para o consumidor. E a gente também tem uma parte de substituição. Então, uma batatinha chips, o que eu posso comer no lugar, para a gente ter a substituição ao contrário do que a parte mostrou. Normalmente, a gente deixa de consumir o in natura e passa a consumir ultraprocessado. Aqui, a gente faz o inverso. Ações de espaços institucionais, a gente tem o ambiente alimentar das escolas. Há algum tempo, a gente já trabalha com esse tema, e a gente desenvolveu, a gente tem muitos documentos gratuitos, um decreto presidencial da cesta básica. Esse decreto também a gente participou ativamente desde o início das discussões, a gente inclusive publicou esse documento que é falando sobre a participação da sociedade civil na construção da nova cesta básica. Para quem não sabe, a cesta básica, essa nova cesta básica que inclusive passou agora na reforma tributária no final do ano passado, ela é baseada no guia alimentar e ela é, não vou falar 100%, mas 99% livre de ultraprocessados. Isso é um ganho muito grande para a população brasileira. Então, ela é uma cesta básica que promove, de fato, a alimentação adequada e saudável. Então, a gente participou dessas discussões e essa discussão também foi tema da reforma tributária. A parte também falou sobre a tributação das bebidas açucaradas. Passou. Essa é uma resolução do FNDE, ela tem relação direta também com a questão do ambiente escolar, Então, ela também traz toda essa questão de como o uso dos recursos do PNAE deve ser feito. Então, tem restrição para a compra de ultraprocessados, isso é super importante. E a gente também tem esse outro documento, é uma portaria do Ministério da Saúde, que tem uma restrição da compra de ultraprocessados, da utilização de ultraprocessados dentro dos ambientes do Ministério. Então, isso também é muito legal, Se a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde para a população não consumir ultraprocessados, como é que eu vou ter isso ali dentro? A venda, a comercialização disso ali dentro. Entrando agora na parte de publicidade, Então, explicando um pouquinho para vocês o que a gente tem hoje como regulamentação no Brasil. A gente tem o Código de Defesa da Conduta Abusiva, genérica, que são coisas, às vezes, um pouco abstratas, mas a gente não tem uma proibição específica ou uma regulação específica sobre publicidade de alimentos. A gente tem coisas pequenas, mas a gente não tem algo nacional. A gente tem, por exemplo, uma lei na Bahia que proíbe publicidade dentro de escolas, dentro do estado todo, mas a gente não tem uma regulamentação nacional, apesar da gente considerar o CDC como, que é o que embasa as nossas ações do IDEC. Por conta disso, a gente trabalha dentro do Observatório de Publicidade de Alimentos, que a gente chama de OPA, junto com um comitê extremamente capacitado nessa área, com várias organizações da sociedade civil, academia, pesquisadores, fazem parte desse comitê junto com a gente. E esse é um instrumento que qualquer pessoa da população pode entrar no nosso site e fazer uma denúncia sobre publicidade enganosa ou abusiva de alimentos. A gente foca sempre na publicidade de ultraprocessados, e aí a gente recebe essas denúncias, analisa junto com o comitê, e estrategicamente a gente envia essas denúncias para os órgãos competentes. PROCON, Ministério Público, Anvisa, Vigilância Sanitária de maneira geral. Então a gente faz uma análise bastante estratégica junto com o jurídico, e faz esse encaminhamento. Qual que é a ideia aqui, para quem é do direito? Então a gente precisa de precedentes que mostrem decisões positivas em relação a essa questão. Que hoje, se eu falar para vocês, é proibida a publicidade infantil no Brasil, vocês vão rir da minha cara, mas o Todinho está aí, o Cheetos está aí, como é que isso é proibido? Então, a gente, na prática, isso não acontece. Então, é para isso que o OPA existe, para a gente tentar gerar jurisprudência. É fácil?
a justiça anda super lento, né? Então é complexo, mas é um meio que a gente tem encontrado. Eu trouxe 2 casos legais aqui, que é simples, de mel e aveia. Existe tipo de leite e mel também. E aí você vai olhar a lista de ingredientes e, pasmem, não tem mel nesse biscoito. Ele chama aveia e mel, e não tem mel. O que tem aqui no lugar do mel, provavelmente? Um aroma de mel, né? Um aromatizante. Né? A gente, na lei, né, nas regulações, a gente não tem a obrigatoriedade de dizer qual é o aromatizante, mas a gente desconfia que seja um aroma de mel, né? Para ter gosto, cheiro de mel e não ter mel. E a gente teve uma multa, foi uma multa boa, assim, né, do Procon São Paulo para a Nestlé. Obviamente para eles não faz cosquinha, mas teve uma repercussão, enfim, acho que também tem um pouco disso, né, da gente comunicar com as pessoas. E a gente teve esse outro caso, que a gente não chegou às vias de fato com ele, a gente conseguiu resolver antes, que foi em 2022, e a Kibon usava uma frase que era feito para crianças, recomendado por nutricionistas, picolés ultraprocessados. E aí a gente conversa com o CFN, né, que é o Conselho Federal de Nutrição, a gente conseguiu fazer uma notificação extrajudicial, né, junto com o CFN, e eles conseguiram, numa conversa aí mais amistosa, né, com a Kibon, derrubar essa frase. Então a gente acabou tendo essa vitória também, não precisou ir, né, para as vias jurídicas, mas a gente teve uma vitória nesse sentido. Aqui são só 2 exemplos, a gente vive fazendo denúncias sobre os mais diversos temas aqui de publicidade. E aí, do que tem acontecido ao longo dos anos, porque aqui parece, que legal, a gente, né, trabalha com as políticas, uma coisa simples, parece que não tem nenhum enfrentamento, e é muito pelo contrário. É enfrentamento todo dia. Trabalhar na sociedade civil organizada é enfrentamento todo dia. E a gente teve, do nada, em 2020, uma publicação de uma nota técnica do MAPA, o Ministério da Agricultura, pedindo para revisarem o guia alimentar. Do nada. E aí, eu nem pontuei aqui as coisas, aqui tem algumas informações, mas assim, criticando a classificação nova, né? Aquele mesmo discurso que a indústria usa, o MAPA utilizou aqui. Que ultraprocessado não existe, esse termo é inventado, que não é baseado em ciência, enfim, N coisas. Obviamente que a gente teve um apoio a essa nota técnica de quem? Da ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da ABIAD, que é de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, da ISBAN, que é a Sociedade Brasileira de Alimentos e Nutrição, que é uma sociedade que tem apoio e financiamento de indústria de ultraprocessados. Enfim, e aí eles fizeram, né, esse apoio à nota técnica, utilizando vários argumentos questionáveis. E aí a gente teve um contra-ataque, digamos assim, né? A gente teve uma resposta muito rápida, uma articulação muito interessante, que foi entre a academia e a sociedade civil. Né? Então, o Nubens, por exemplo, que é, né, quem trouxe o guia, o termo de ultraprocessados, enfim, fez uma carta pública, enfim, né? A gente fez barulho. E a gente, pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão, né, que a gente faz parte, a gente também fez bastante barulho. Teve uma nota pública, uma manifestação, e a gente acabou indo para a mídia, enfim, né? Então isso aí, por hora, parece que foi esquecido, que acabou, mas assim, não dá para dormir no ponto, porque isso, a qualquer momento, assim, a classificação é sempre questionada, o guia é sempre questionado pela indústria, né? Por quê? Porque o guia traz uma recomendação do consumo desses produtos. Aí, na época, a gente fez, inclusive, uma campanha de mídia de massa sobre o guia alimentar, que é um documento que é super palatável, super feito para as pessoas na área, enfim, é um documento público, é um documento que está livre para baixar, e a gente sabe que nem sempre ele chega em todo mundo, óbvio, né? Então a gente acabou fazendo uma campanha de valorização do guia, de disseminação das orientações do guia. E eu trouxe aqui por último, para finalizar, um documento que a gente produziu a várias mãos, é um documento do IDEC, mas a gente contou com parceria de várias organizações, inclusive do Nubens. Por quê? Porque tudo isso que eu contei para vocês, todas essas políticas, a interferência da indústria acontece em todas elas, e o embasamento que é utilizado pela indústria, os argumentos, as táticas, elas são muito iguais, muito parecidas, entre todas as políticas, em qualquer país do mundo que você for, você vai ouvir a mesma coisa, todas as empresas se unem da mesma forma. Então a gente falou, a gente precisa desmentir tudo isso, desmascarar a indústria. Isso estava no auge da discussão da reforma tributária, e a indústria aqui, ó, malhando muito a classificação nova, os ultraprocessados, o guia alimentar. Então a gente desenvolveu esse documento, é um documento que a gente demorou acho que 2 anos para fazer a pesquisa completa, que a gente chama de 10 verdades sobre a comida da mentira. A gente coloca então 10 argumentos que a indústria usa contra o guia, contra os ultraprocessados, contra a classificação nova, e a gente, um a um, a gente traz, baseado em evidência científica, a contra-argumentação. Todas essas são as verdades que a gente utiliza. Tem uma última aqui ainda, um plus, para a gente utilizar como embasamento mesmo, porque assim, a gente chama de playbook da indústria. Então, tudo que eles colocam está nesse documento. Então, ele é super interessante para a gente ter em mente, né, ter como contra-argumentar quando eles chegam dentro dos processos regulatórios ou dentro de uma universidade, vocês ouvirem, enfim, os mais diversos ambientes. Isso é dito, né? Então, a gente tem como se embasar em ciência para contra-argumentar. Acho que era isso, então, que eu queria passar de mensagem. Fico à disposição para a gente conversar mais, que é muitas políticas públicas
de saúde, né, que a Laís comentou aqui de maneira lindamente na sua fala, né? Então, eu vou falar um pouco o que tem a ver, né, entre neurociências e saúde pública, né? Como que a minha área pode estar contribuindo, né? Então, primeiro eu vou, né, comentar aqui também que eu não tenho conflito de interesse, então toda a nossa pesquisa é fomentada por órgãos públicos, por financiamento público. Eu vou começar falando um pouquinho da cidadania global da obesidade, nutrição e mudanças climáticas, né? Então, a partir de um relatório da The Lancet de 2019, a obesidade ela passou, né, a estar incorporada dentro de uma problemática maior de desnutrição e mudanças climáticas. Então, essas três crises elas são coexistentes, né, e contribuem umas para as outras, né? Então, a obesidade ela passou de ser um fenômeno isolado, né, e passou a estar dentro dessa temática aqui, que é muito mais complexa, né, que envolve então, essas duas crises de maneira concomitante. E aí, esse é um problema muito grande que a gente está vivenciando e não existe outra maneira, não vejo outra saída da gente estar combatendo isso que não seja a interdisciplinaridade. Então, é muito importante, né, que pessoas de diversas áreas possam, né, unir forças e buscar evidências que possam apoiar essas políticas públicas. Então, essa é um pouco, né, da minha tentativa, que eu vou comentar com vocês, de como que a neurociências, né, evidências oriundas dessa área básica, né, que é a neurociência, pode estar contribuindo aqui para a área de nutrição e saúde pública. Então, a primeira coisa é que a gente sempre pensa, né, que o nosso comportamento, o comportamento de consumo, é totalmente guiado por algo consciente, né, por decisões que são nossas. E, na realidade, como a Laís, né, comentou muito bem, né, os ambientes alimentares podem estar influenciando nossas decisões de consumo, e estão fazendo isso, na verdade, o tempo todo, e a gente é influenciado sem que a gente perceba, né? Então, essa relação, ela é aqui dupla, né? Então, o nosso comportamento de consumo ele é muito guiado pelo ambiente que a gente se encontra, né? Então, na realidade, que a indústria gosta de colocar, né, que a gente tem a tomada de decisão é nossa, né? Na realidade, a gente é muito mais influenciado pelo meio do que a gente pensa, né? Consciente, ela é facilmente manipulada, né? Através da publicidade, através das embalagens, através do meio, né? Então, se a gente está num ambiente que só tem ultraprocessado, a gente não tem escolha alguma, né? E mesmo que tenha alimento in natura, né, junto com o ultraprocessado, eu vou aqui comentar com vocês como que é difícil a gente acabar escolhendo in natura em detrimento, né, de um alimento ultraprocessado. Por quê? Né? Então, a gente vai falar aqui, como a Patrícia comentou, né, dos mecanismos, né, o porquê, né? Então, como que a ciência básica ela pode estar contribuindo para entender esses mecanismos pelos quais a gente acaba escolhendo o ultraprocessado em detrimento de um alimento mais saudável, in natura, mesmo sabendo. Né? Então, como que a neurociência pode estar contribuindo? Então, a primeira coisa, né, que eu queria comentar é que comer é um ato muito automático, né? Então, as escolhas alimentares elas são muito influenciáveis por pistas implícitas no meio, no ambiente. Então, existem estudos sobre isso, mas não precisaria nem ter estudos, né? Se a gente comentar aqui do nosso dia a dia, a gente já consegue perceber isso, né? Então, por exemplo, se eu dou um pacote pequeno de pipoca e um grande, né, eu tendo a comer mais num pacote grande de pipoca. E esse estudo é interessante porque essa pipoca aqui, ela estava, por exemplo, velha e fria. E essa aqui fresquinha. E as pessoas mesmo assim comiam mais essa. Então, se eu dou um pacote maior, a gente tende a comer mais. Sem que a gente perceba, né? Sem que a gente tenha essa noção. Esse outro estudo que foi bem interessante, porque foi um estudo em escritório, né? Que colocava, então, as balinhas no paco, que a pessoa não conseguia ver o que tinha dentro, ou em um local distante do indivíduo, perto. Né? E as pessoas tendiam a comer muito mais as balinhas se esse vidro, né, era transparente perto do indivíduo. Então, a gente tende a comer mais se está de fácil alcance, se eu consigo ver melhor. Né? Isso, você vê que é o meio que está influenciando. Né? A gente vai fazendo isso sem perceber. É fácil da gente detectar isso. Isso aqui é a estratégia do apeso, né, comida peso. Né? Então, claro, se a gente tem um prato maior, a gente acha que tem menos comida no prato. A gente tende a colocar mais comida. Né? Se a gente está em companhia, está numa festa, a gente perde totalmente a noção do quanto que a gente está comendo. Né? Se a gente está num sistema, por exemplo, de rodízios, exemplos que eu poderia dar aqui de como que o ambiente pode estar influenciando o nosso comportamento alimentar sem a gente perceber, de maneira muito implícita. E aí, né, a Patrícia já falou bastante sobre isso, mas eu queria enfatizar que esse trabalho do Nupens é um trabalho realmente de quebra de paradigma, né? Que, na realidade, uma vez que você classifica os alimentos em diferentes grupos, a gente permite, dentro da ciência, que esse fenômeno possa ser estudado. Então, uma vez que você classifica várias áreas do conhecimento, pode estudar o fenômeno, né? Então, foi um ponto inicial muito importante, realmente uma quebra de paradigma dentro da ciência, da nutrição, que possibilitou que outras áreas do conhecimento pudessem, então, estudar os ultraprocessados, porque antes eles não existiam, né? Passou a ser um objeto de estudo para várias áreas, né? E convido quem é da área básica a tentar entender os mecanismos, né? Como a Patrícia mesmo falou. E aí eu vou aqui, dentro da minha área, né, enfatizar dois aspectos dos ultraprocessados que influenciam muito o nosso consumo, que seria a de gerarem adição alimentar nos indivíduos, e eles têm uma propaganda agressiva atrelada a eles. Esses dois aspectos são muito importantes, porque eles levam a algo, né, uma resposta, que a gente chama de resposta emocional, afetiva,
que é um influenciador muito grande das nossas decisões, da tomada de decisão. Então, tanto aspectos intrínsecos desses alimentos, que são os aspectos sensoriais, né, eu vou comentar mais sobre isso, mas eles têm um sabor muito intenso, o gosto é muito intenso, eles têm cores vibrantes, eles são ultra crocantes, né, eles fazem sons ao mastigar, que não, né, fazem crack da batata, que a gente não vai fazer crack numa batatinha que eu fiz em casa. Então, tem aspectos sensoriais que são ultra acima do normal, acima da natureza, acima do que a gente conseguiria implementar, que são propositais, né, para aumentar a questão positiva desse produto, e ainda coloca um outro estímulo positivo e agrega, né, tipo sucesso, a profissão, sucesso familiar, né, beleza, e associa isso tudo a um produto que já é positivo. Para vocês terem ideia, no caso do tabaco, por exemplo, o cigarro, ele inicialmente ele é negativo, ele é intrinsecamente negativo, e só a propaganda já gerou um estrago. Agora você pensa em um produto que já é intrinsecamente positivo, aí você associa esse produto com algo mais positivo ainda. Isso gera uma resposta emocional muito intensa. E essa resposta emocional intensa, ela tem uma influência muito grande na nossa tomada de decisão, sem que a gente perceba. É muito difícil. Eu falo, né, que a indústria, ela coloca a nossa fisiologia contra nós mesmos. Porque não tem nada de errado com a gente. Não existe problema nenhum de gostar de chocolate. A gente, de maneira inata, a gente gosta daquilo que tem gordura e açúcar associado, isso faz parte, é importante para a sobrevivência. O problema é que nós fomos feitos assim, né? Nós temos evolutivamente esse histórico de gostar, né, de açúcar e gordura, e agora tem chocolate em todos os ambientes o tempo todo. Então eles exploram uma vulnerabilidade nossa, né, que é esse fato da gente gostar desse tipo de... E depois um pouco sobre isso, à medida que a gente discute aqui a apresentação. Então, assim, uma grande questão do meu trabalho é justamente gerar evidências, né, que possam estar apoiando, então, essas políticas públicas. Uma delas, né, que eu venho trabalhando, são sistemas de rotulagem frontal, né, que a Laís já comentou anteriormente. Então, aqui eu tenho que falar um pouquinho, mas note que é o único país na América Latina, na realidade, que adotou esse sistema, né, isso muito por conta, né, da indústria de alimentos. Mas foi um ganho assim, enorme para nós, né, apesar de, né, não ser o ideal, né, poderia ter sido octógono, mas pelo menos a gente avançou nesse sentido. Bom, então, como eu comentei com vocês, né, a emoção ela vai ter um papel muito importante, né, a emoção que é evocada pelos alimentos nas escolhas na tomada de decisão, e existem evidências, né, que a eficácia de um sistema de rotulagem frontal ela é menor, né, quando o indivíduo está com pouco tempo, que é quase sempre, né, quando a gente faz coisa alta, dentro desse contexto que a gente está aqui. Então tem que ser as duas coisas juntas, né? A gente tem que ter esse sistema de rotulagem junto com todas as outras políticas. Então eu queria comentar para vocês um pouquinho o que seria emoção dentro da perspectiva que a gente estuda no laboratório, né? Então é uma perspectiva mais dentro das ciências biológicas. Então as emoções seriam, né, como se fossem predisposições para ação, em que ao a gente se deparar com pistas no ambiente que tem conteúdo emocional, e aí no nosso caso, né, a gente estuda os estímulos de comida, a gente teria automaticamente duas reações que poderiam ser de afastamento ou reações aversivas, então, por exemplo, para algo que é amargo, né? Ou uma resposta de aproximação positiva para aquilo que, por exemplo, tem sabor doce, né? E aí essas respostas, né, que estão relacionadas ao sistema que realmente existe lá no cérebro, né, que está relacionado ao circuito apetitivo defensivo, levam a reações, né, tanto de esquiva quanto de aproximação. Isso é muito automático, né? A gente nasce já, então você pega um bebezinho, né, recém-nascido e dá uma gotinha de sacarose para esse bebê, ele vai apresentar uma resposta positiva, né, porque é doce. Então a resposta positiva porque é doce acontece com muita frequência, né, para bebezinhos recém-nascidos, e o contrário, né, se eu dou uma gotinha de quinino que é amargo, eu vou ter uma resposta automática aversiva. Então essa resposta daquilo que é doce, né, e se afasta daquilo que é amargo. Isso foi importante para a sobrevivência, né? O amargo representa possíveis venenos, enquanto o doce, possíveis fontes energéticas. Então foi importante, em termos evolutivos, a gente ter essa reação comportamental a esse tipo de estímulo. E isso vai ser parecido em várias outras espécies primatas não humanas, né? Espécies que também usam glicose como fonte energética, vão apresentar uma resposta parecida, semelhante. Né? Interessante, por exemplo, os felinos eles não têm receptor para doce, então eles não vão apresentar essa resposta como a gente apresenta, né? Para o gosto doce. E aí, por que a gente tem esse tipo de circuito, né? Então, esse circuito ele foi importantíssimo dentro desse contexto de escassez de comida. Né? Então, ele foi sendo moldado evolutivamente num contexto que mudou. Né? Então, todos os nossos circuitos que estão relacionados ao comportamento alimentar, eu estou focando aqui nesse circuito que está muito relacionado às emoções, eles, né, foram sendo moldados nesse contexto e o externo todo mudou. Né? Os ambientes alimentares mudaram. Né? De forma que a gente passou de escassez para abundância aqui de alimentos ultraprocessados, produtos ultraprocessados. E aí, dentro desse sistema emocional, né, que está relacionado ao comportamento alimentar, um dos aspectos que é muito importante são as pistas sensoriais no meio. Então, essas pistas, né, são importantíssimas para ativar esse circuito aqui. E aí, se a gente olha para os alimentos ultraprocessados, né, eles evocam de maneira muito exacerbada todos os nossos sistemas
sensoriais. Então, quando a gente fala de sabor, o sabor de um alimento está relacionado a todas as pistas sensoriais, né? Então, na realidade, não é só o gosto, os receptores da língua, né? Está relacionado a tudo, né? Então, sonestesia, que seria o tato, ou seja, a textura, né? O barulho, né? O fato de fazer o crack, né? Que seria o sistema auditivo. A gente tem, por exemplo, a pimenta, né? Não seria pimenta se não fosse ardência, que é um receptor de dor nociceptivo. Então, o sabor é a combinação, na realidade, de todos os sentidos. E se a gente olha, passar isso aqui para acelerar, se a gente olha os alimentos ultraprocessados, eles têm cores intensas, eles têm uma ultra crocância, eles têm formatos perfeitos, eles têm alta quantidade de açúcar, sal, gordura, muitas vezes combinados, e ainda, né, tem aditivos cosméticos nisso tudo. Então, sim, é algo que não é natural, é muito acima do natural, né? Então, a gente vai ter uma reação também acima do normal, né? E aí, essa maior reatividade aqui, relacionada a uma hiperpalatabilidade, essa característica de modular a nossa tomada de decisão sem que a gente perceba. E aí, a gente lá no laboratório, a gente, né, usa as ferramentas da neurociência para estudar emoções em humanos. Então, as emoções, elas são difíceis de verbalizar, então o padrão ouro de mensuração das emoções são as respostas fisiológicas. Então, o nosso coração acelera, a nossa pupila dilata, né? A gente vai ter uma série de reações que vão acontecer sem que a gente perceba, e a gente consegue mensurar isso no laboratório. E todas essas reações, né, autonômicas ou somáticas que estão acontecendo, essa modificação da frequência cardíaca, né, da pupila, da sudorese, elas vão ter um organizador central, que é o sistema nervoso central, o cérebro, e a gente tem como mensurar também, a partir de medidas centrais, né, como a eletroencefalografia, essas modificações pelos estímulos do meio. Né? Então a gente, né, mensura a sudorese, eletromiografia de fase, frequência cardíaca. A gente evoca emoções no laboratório a partir de imagens, né? Podem ser outros estímulos, né? Mas existem estímulos visuais. Um catálogo internacional, que é o Catálogo Internacional de Imagens Afetivas, o IAPS, né? Que é usado no mundo todo para pesquisa em emoções. E a gente tem, né, imagens de várias categorias emocionais, incluindo comidas, mas são preparações culinárias artesanais, a maior parte dos estímulos. E aí, né, usando essa escala que eu comentei com vocês, que é a escala SAM, a gente pode usar um método de avaliação dessas imagens, né, a partir desse instrumento normativo que foi usado junto com aquele catálogo, foi desenvolvido junto com o catálogo IAPS, por um grupo da Universidade da Flórida, em que a gente tem uma primeira dimensão, né, que é o prazer hedônico, e aí a gente vai ter esses bonequinhos aqui, pictóricos, onde o indivíduo ele vai assinalar aqui se ele se sentiu, né, ao visualizar uma imagem, no caso aqui um alimento ultraprocessado, um nugget, né, como exemplo. Se ele se sentiu feliz, alegre, satisfeito, ou se ele achou essa imagem agradável, ele vai marcar aqui mais à esquerda. E se ele se sentiu triste, perturbado, se ele achou essa imagem agradável mais no bonequinho mais triste aqui da escala. E aí tem uma outra dimensão que é o alerta. Né? Nessa dimensão, se ele se sentiu desperto, vigilante, ligado, ele vai marcar nesse bonequinho aqui. E se ele se sentiu relaxado, calmo, sonolento, nesse bonequinho. E aí, de acordo com essa técnica, com esse método, a gente vai ter, né, uma série de participantes fazendo essa classificação para cada imagem, que a gente vai apresentando várias imagens, e vai fazer uma média dos vários participantes para cada imagem. Plota isso no plano cartesiano, de forma que a gente vai ter aqui no eixo X o alerta e no eixo Y aqui a valência. E aí essas imagens, elas se distribuem nesse plano cartesiano e vai assumindo uma forma de bumerangue, de forma que isso, né, já foi feito em vários países, em várias culturas, esse bumerangue se replica, que é bem interessante. De forma que aqui nesse extremo, a gente vai ter imagens, por exemplo, muito desagradáveis, muito agradáveis e muito alertantes, como imagens eróticas, por exemplo. E aqui, nesse extremo, a gente vai ter imagens muito desagradáveis e muito alertantes, como os corpos mutilados. E aí a gente vai colocando essas várias imagens, vai tendo como eu falei, né, esses dois vetores, esse extremo mutilado nesse extremo, bebês e famílias nesse extremo, aqui imagens mais neutras, objetos, pessoas. E, normalmente, as imagens desse catálogo, IAPS, de alimentos in natura, minimamente processados, ficam nessa região aqui, desse bumerangue, né? E aí a nossa pergunta foi a seguinte: e os alimentos ultraprocessados ficariam onde? Né? Então a gente refez esse experimento, né, usando a mesma técnica. E aí a gente viu que aquelas imagens de alimentos que deveriam estar nesse buraco aqui, que era o local delas, se deslocou para cá. Né? Então a gente conseguiu a primeira evidência, né, de que esses alimentos geram uma resposta emocional extrema, muito acima do que deveria ser, acima dos alimentos in natura ou minimamente processados. Né? E aí a gente ficou, então, curioso de saber, será que a gente teria políticas públicas, né, que poderiam estar modulando essa resposta emocional, né, de forma que essa resposta pudesse, pelo menos, ser menos positiva, mais parecida com um alimento in natura, minimamente processado? Então a gente realizou alguns estudos, um foi com a RDC 24 de 2010, que é uma RDC que está voltando, né, felizmente, né, mas que ela foi criada em 2010, né, e que a ideia seria uma frase, né, de advertência, de alerta, relacionado, que estaria, de certa maneira, avisando, né, que aquele produto, dentro de uma propaganda, então fiz a propaganda, né, poderia causar algum malefício à saúde.
Então, a gente criou um experimento em que a gente tinha as frases da RDC 24/2010, né? Então, esse produto contém excesso de açúcar, se consumido em grande quantidade, pode aumentar o risco de obesidade, cárie mental. E a gente tinha as frases controle, que a gente falava que continha açúcar, né? Não em excesso, e que deve ser guardado, armazenado, em local seco, arejado. Então, eram as frases controle que não tinha a doença ou a questão do desfecho relacionado à saúde, né? E aí a gente viu, né, que aquelas imagens que estavam, né, lá no extremo, né, do espaço afetivo, relacionado a respostas muito agradáveis, muito ativantes, vinham aqui para um espaço um pouco mais neutro, né, mostrando que essas frases da RDC eram efetivas em reduzir a resposta emocional a esses alimentos. Né, a gente fez um outro estudo parecido com o primeiro, né, em que a gente tinha as imagens de alimentos ultraprocessados, porque uma das críticas foi a seguinte: vocês pegaram os ultraprocessados mais, né, muito ativantes, muito alertantes. Então a gente pegou agora uma gama de processados, dentre eles a gente tinha carne, o prato de arroz com feijão, tinha ovo, enfim, né, e eram bem atrativos. E aí o que a gente viu foi que os ultraprocessados continuaram gerando resposta emocional mais intensa do que os in natura e minimamente processados. Os ultraprocessados com uma condição controle, que seria com código de barras, e com duas advertências, né, que são os sistemas de rotulagem em forma de advertência, que seria um triângulo, que foi uma proposta, né, inclusive do IDEC, né, e do sistema do octógono, né, que foi implementado na maior parte dos países da América Latina. E o que a gente viu, que é bem interessante, é que na condição controle, o ultraprocessado, né, apresenta uma reatividade emocional maior do que o in natura. Mas quando a gente tem esse sistema de rotulagem, né, aí esses dois se igualam, né? Então, mostrando que os ultraprocessados, né, na